olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, ao vencedor as batatas, porque coxas é bonita, porque bonita sem a coxa. Esses romances de Machado de Assis já são bem emblemáticos. Temos a Capitu de Dom Casmurro, uma mulher totalmente dúbia, que seduz Bentinho. Temos a Flora, em que dois irmãos se apaixonam, Esaú e Jacó. Enfim, temos a Marcela, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que faz o nosso personagem gastar rios de dinheiro. Mas um dos romances que não é muito bem falado é o romance A Ressurreição, que é o primeiro romance de Machado de Assis. Seu período ainda romântico. É mais criticado, falado, resenhado, seus romances realistas. Mas Machado de Assis teve sua fase romântica, mas é interessante esse romance de Machado, esse livro dele, porque é um romance romântico, mas nem tão romântico assim. Já tem alguns detalhes distintos. Basicamente, lá vai spoiler, isso aqui é uma resenha de verdade. É a história de Félix, um homem de meia idade, mais ou menos 36 anos, e ele vive de uma maneira que não precisa acordar cedo e nem trabalhar muito. Não precisa nem trabalhar. Ele é herdeiro. Ele herdou uma pequena fortuna, então ele não precisa trabalhar, tem uma vida fácil. E já começa no romance, no ano bom, que é o ano novo, né? Daquela época. O romance vai ser ambientado ali por volta de 1850, 60, que é o período de Machado de Assis. E Félix é um solteirão, meia-idade, 36 anos. Ele costuma dizer que seus romances só duram apenas um pequeno semestre. Ele chega a cortejar algumas mulheres, fica noivo e tal, mas ele sempre rompe esse noivado. Ele tem medo, ou raiva, ou rancor das mulheres. Lembrando muito essa filosofia de hoje em dia dos Red Pill. Então, seria Félix o nosso protótipo do Red Pill moderno? Vamos a alguns detalhes sobre isso. Logo no início da trama, Félix está de namoro com a menina, acho que é Cecília, se eu não me engano. E ele rompe esse namoro com ela, vai na casa dela só para romper. E aí o seu amigo Menezes pergunta se ele teve algum arrufo com ela, alguma complicação, alguma questão. Ele fala que não, que para mim o romance dura 6 meses. Ele não consegue dar cabo dos romances, não consegue criar uma intimidade, um vínculo com as mulheres. E no decorrer da trama você vai entender o porquê. Na verdade, o Félix é muito ciumento. Interessante que isso vai se repetir em Dom Casmurro, nosso querido Bentinho. Ele vai falar das pontas de Iago. Iago é um personagem shakespeariano que também remete a ciúme. No teatro, faça o personagem Otelo, Shakespeare, que também vai remeter ao ciúme. Então esse também seria um protótipo do Bentinho. Só que Félix é um homem de meia idade, já é velho, que é pior ainda. Um marmanjo que tem medo de se envolver com as mulheres. E aí que está o grande lance desse romance também. Geralmente um romance romântico é feito de mulheres loiras, virgens, voluptuosas, todo aquele linguajar romântico, igual do Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, Castro Alves. Geralmente são mulheres novas, belas, brancas, límpidas. Mas não é aí que está o detalhe. Então ele conhece Lívia, que é até a irmã de um amigo dele. Se eu não me engano é o Viana. E apenas que ele encontra a Lívia remete muito também a Shakespeare. A primeira vez que o Romeu vê Julieta. Ela está num baile, numa valsa, e de mãos dadas com outro cavaleiro. Tem a famosa, célebre frase de Romeu que ele fala: quem é a dama que enfeita a mão do cavaleiro? Então o Félix vai ser mais ou menos assim. E aí que pega o Félix de jeito, né? Ele mesmo fingindo que não gosta, que não é romântico, fugindo do romantismo, de não se apaixonar, de não se apegar. Ele logo de cara ele já tem aquele... Mas ainda assim ele não está enamorado dela. Então ele foge, muita gente diz da beleza da moça, veja como é que é, bonita Lívia e tal, ela voltou de viagem. E Lívia, apesar de ser bem jovem, se não me engano ela tem 25 anos na trama, ela já é viúva, ela perdeu o marido. Então ela já é uma viúva, que é uma coisa já meio diferente para essa época. E até era uma abordagem de romance. Então o Félix acaba conversando com ela, acaba dançando e acaba vendo que a mulher tem um senso de humor meio sarcástico, igual o dele. Ela não é tão leviana assim. Engraçado que ele já faz um julgamento antes de conhecê-la.
Ele já julga ela como uma mulher leviana, por ela ser muito bonita. Então o Félix ele tem um comportamento bem parecido com essa galera aí que eu vejo aí, que é radicalmente red pill, né? Fica seguindo essas tendências de coach moderno aí, uma certa misoginia. Mas enfim, então o Félix acaba se namorando dela, ela diz que vai viajar de novo, ela desmancha a viagem, ele começa a desconfiar que é por causa dele, das conversas que eles tiveram, e não dá outra, ela era realmente por isso, e eles vão, enfim, começar um romance. O romance começa a ficar conturbado, o Félix tem várias desconfianças, que vai se mostrando na trama que são desconfianças totalmente boçais de bilhetes, que ninguém sabe que o bilhete é verdadeiro ou não. Nessa época, 1800 e pouco, 150, 60, não havia tecnologia, então era tudo carta, bilhete. Então isso faz até uma inferência com as mensagens de WhatsApp hoje em dia, né? Até onde uma mensagem vai interferir no relacionamento de um casal. Interfere muito, né? E às vezes a mensagem não tem nada demais, nem é de pessoa de verdade, é de fake. A gente querendo botar o dedo, a inveja alheia, né? No relacionamento. E é justamente isso aí que atrapalha o romance de Félix e Lívia. Lívia perdoa ele por diversas vezes, mas não adianta. É o ciúme, é a desconfiança, é esse afastamento do homem da mulher só por preconceito ou precaução exagerada. Vale ressaltar também que Lívia tem um filho pequeno. Então ela é uma mãe solteira, uma viúva solteira. Isso quebra totalmente o paradigma romântico em que o livro foi escrito. Até mesmo no Brasil, né? Porque geralmente as tendências literárias começavam na França, na Europa, para depois chegar aqui. Então, logo o primeiro romance de Machado de Assis já é bem interessante com esses pormenores. E vale muito a pena ler e fazer essas referências também com personagens que nós vimos hoje em dia. Os relacionamentos zodiernos, né? Então fica aqui. Engraçado que Félix, né? Félix, ele está morto por dentro. E Lívia é viúva. Teve uma morte física na sua vida. E o romance se chama Ressurreição. Esses dois personagens, esse homem e essa mulher, eles têm a oportunidade de ressurgir, de viver de novo, né? Um grande amor. E por causa do ciúme, da inveja, de disse-me-disse, eles jogam isso por fora. E o final não é muito bom, né? Não é nada feliz. Interessante que Félix significa feliz, né? O nome Félix, né? Felicidade, né? Afortunado. Não sei se essa é uma ironia do Machado também. Então vale muito a pena dar uma lida nesse romance, Ressurreição de Machado de Assis, ao menos um resumo, uma resenha para que você leia e faça as inferências com um grande clássico da literatura brasileira.